Esse é um texto que eu escrevi na minha época de vestibulando. É, eu não lembro muito bem a proposta, assim, né, o texto, a frase certinho, mas era sobre a redução da maioridade penal, que na época foi um debate gigante, né? Acho que isso foi em 2016, 2016. Esse texto aqui, ele é um texto de mais de 960. Então, ele fica ali entre 980, talvez 1000, não sei, mas eu lembro que na época ele foi um texto de 980. Então, a gente pode ler ele, né? Se você tiver alguma dúvida. Já é a segunda vez que eu vou estar lendo esse texto, porque você não entrou na aula que eu falei sobre ele, como você só estava você aqui, a gente pode fazer isso de novo. E acho que quem leu pela primeira vez foi o Aldir. Então, esse texto é sobre isso, redução da maioridade penal. Com o advento da modernidade e a propagação dos meios de comunicação, tornaram-se de conhecimento público os altos índices de criminalidade urbana. Como consequência, criou-se uma ideológica solução na qual a reeducação é vagamente substituída pela punição. Assim, deploravelmente, a redução da maioridade penal no Brasil coloca sobre os jovens todo o peso dos danos de uma sociedade sistematizada. Aqui é a introdução, né? Vagamente a história, né? Falando que a modernidade trouxe os meios de comunicação de uma forma ampla, então as pessoas tiveram mais acesso às informações, mas ao mesmo tempo informações distorcidas, né? Que no caso se criou essa ideologia de que o sistema carcerário ele tem uma função unicamente punitiva. Não é isso que acontece. A ideia é que o sistema carcerário, sistema prisional, ele reeduque as pessoas. Então, as pessoas passam por um processo lá dentro de reeducação para que quando elas saiam, elas possam ser reinseridas na sociedade de uma forma justa, de uma forma legal, para que elas consigam se adaptar à vida da sociedade sem necessariamente voltar para a vida do crime, enfim, ter condutas ilegais. E como eu sempre falo para vocês, né, a questão do jogo de palavras, eu uso aqui o deploravelmente, aqui eu me posiciono, só com essa palavra. Eu mostro que o meu posicionamento é de crítica, quando eu uso esse advérbio. E eu critico essa ideia da redução da maioridade penal, né? E critico a sociedade, uma sociedade sistematizada em que a gente quer que a população mais danificada, a população mais... esqueci a palavra. Mais afetada por esse tipo de sociedade, a gente quer que a culpa esteja neles, né? Que o problema seja resolvido por eles, não por uma cascata muito maior que começa muito antes dessas pessoas. O artigo 228 da Constituição, que define a maioridade penal aos 18 anos, é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado, pois garante um direito fundamental. Alterar tal artigo, por conseguinte, agrediria o poder legislativo nacional e representaria um ataque direto aos direitos sociais do cidadão, forçando jovens e crianças a um amadurecimento precoce, privando-os de sua formação natural, visto que aos 16 anos devem integrar-se à parcela irretocável da população. Percebe que eu escrevi um parágrafo todo com um único ponto, né, que separa dois períodos ali de texto. E mesmo assim, não fica uma leitura cansativa. O texto ele está fluido, você consegue ler sem travar no meio da leitura, sem criar algum tipo de interpretação diferente do que você quer passar. Por quê? Porque a pontuação, as vírgulas, as palavras foram bem escolhidas para que o texto ficasse mais fluido, mais dinâmico, né? A leitura ela tem que ser como
sei lá, uma dança suave. Você vai lendo, vai entendendo e não vai travando, não vai parando para tentar entender o que está escrito ali, porque tem que ser pensado, né? Aí eu falo do artigo 228 da Constituição, eu falo que ele é uma cláusula pétrea, ou seja, é um artigo que garante um direito fundamental, então ele não pode ser modificado, ele não pode ser alterado, né? E eu falo que alterar esse artigo é agredir os direitos sociais, porque aqui na medicina, por exemplo, a gente tem algumas, assim, não regras, mas algumas idades em que a gente divide em lactente, em pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, enfim, o Código Penal também tem isso, mas a gente sabe que isso é muito relativo, né? A maturidade, ela está muito relacionada com, não com idade, a gente escuta isso popularmente até de algumas pessoas, a idade não quer dizer maturidade, isso é fato. Quer dizer experiência, quer dizer instrução, quer dizer educação. A educação interfere na maturidade. Então, se a gente está em um país onde a população com 16 anos, ela, em algumas situações, ela é exposta a ambientes, assim, socialmente agressivos, a condições socialmente agressivas, você não pode esperar que essas pessoas, elas sejam completamente culpadas por algumas coisas que elas fazem. É óbvio, com 16 anos, a consciência da pessoa ela já é muito mais desenvolvida do que uma pessoa com 10, 12 anos, então ela tem uma noção muito maior do que é certo e errado, porém, a gente tem que avaliar esse contexto em que essas situações, essas decisões, essas atitudes são tomadas, porque tudo influencia ali em volta disso, em qualquer idade da vida, né? Uma pessoa que tem 40 anos, que tem 5 filhos, que está desempregada, que não consegue arrumar um emprego, que está passando fome, que tem que pagar aluguel, que tem que pagar água, luz, e tá ali sei lá, dentro de um supermercado, preço absurdo das coisas, cada vez mais alto, ela vai se sentir mais propícia a roubar. É óbvio, é um instinto dela de sobrevivência, é um instinto dela de proteger os filhos, de proteger a casa, de manter as coisas mais em paz. Por mais que seja uma coisa que ela não faria em outras situações, ela pode pensar em fazer aquilo. Não é que ela sempre vai pensar, mas também ela pode não sempre não pensar nisso. Então, o contexto, eu acredito que o contexto seja importante. Dentro de um âmbito legal, né, legislativo, o contexto, eu não sei se ele é considerado, muitas vezes não é, principalmente a gente se tratando de pessoas pobres, a gente sabe que isso não acontece. Já a gente vê sempre notícias assim, roubou miojo, roubou manteiga, roubou pacote de biscoito, as pessoas vão presas no Brasil por isso. Assim, ela está de fato indo contra as normas sociais, tá? De, de convívio social, né? Roubar é errado, roubar é crime, mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas elas não têm outros direitos delas garantidos, como a dignidade, o acesso a trabalho, educação, enfim, essas coisas que façam com que elas não se sintam necessitadas de tomar outras medidas para garantir uma vida minimamente digna, né? Então é muito complicado a gente avaliar essas coisas. Outra coisa que eu coloquei, além disso, de acordo com a Unicef, órgão da ONU, essa emenda constitucional, né, a PEC 171/93, que era aquela PEC da redução da maioridade penal, é uma afronta à Convenção dos Direitos da Criança assinada pelo Brasil em 1989. Desse modo, é evidente que realocar jovens de formação psicológica para um ambiente hostil e caótico como o sistema carcerário brasileiro é inviável e, paradoxalmente, inverso ao intuito da reabilitação social. E eu não trago grande quantidade de argumentos nesse texto, se você perceber, mas eu desenvolvo meus argumentos. Eu penso em cima deles e eu crio assim, como se isso acontecesse, se essa medida for tomada, vai acontecer isso, 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 isso. Eu desenvolvo aquela ideia, né? Eu penso sobre ela e eu trago no meu texto que eu pensei sobre isso.
E isso é importante, a gente desenvolver as ideias, não só, de acordo com a Unicef, órgão da ONU, é, a emenda é uma convenção, é um afronta aos direitos da criança assinado pelo Brasil em 1989. Se colocar só isso, tudo bem, é um argumento, mas eu não pensei nada sobre ele. Eu peguei esse argumento puro e coloquei no meu texto. E aí, quando você pensa, você mostra que você está pensando sobre aquilo. Essa é a ideia, que você argumente, que você mostre seu ponto de vista, que você mostre as consequências boas ou ruins que vão acontecer se aquilo, se aquela, aquele seu argumento for colocado em prática, defendendo o que você quer passar, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, as consequências disso. E os meus textos sempre têm um último parágrafo muito grande, porque a proposta de intervenção, como eu já disse para vocês também, ela tem que ter aquela coisa de defender quem, o que e como vai ser feito, e essas coisas elas têm que estar interconectadas, elas têm que ter uma responsabilidade social individual, não é só culpar governo, não é só culpar empresa, não é só culpar outras instituições, outros indivíduos. A gente tem uma parcela de culpa em tudo, porque nós somos seres socialmente inseridos, então a gente tem uma responsabilidade nas coisas. Essa responsabilidade ela tem que ficar evidente. Então, reduzir a maioridade penal é um erro, portanto. É imprescindível que a importância da regeneração da nação juvenil seja compreendida pela sociedade civil, a qual deveria ser conscientizada por campanhas financiadas pelo governo em parcerias a veículos de comunicação, como jornais e revistas, onde gradativamente haja um esclarecimento do assunto. Ademais, o Ministério da Educação, junto às instituições privadas, deveria eu coloquei até deveriam aqui, deveria investir em projetos escolares como teatros, palestras, orientando crianças a uma juventude lícita na qual a educação seja maiormente valorizada. Dessa forma, a ideia de Mandela se concretizaria, pois a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Outra coisa que eu também gosto de fazer, que eu já até falei para vocês, é trazer uma citação no final do texto, mas não uma citação que eu vou colocar no final do texto e a pessoa não vai entender ela. Ela está inserida no contexto do que eu estou falando, né? Fica claro quando a pessoa lê a citação do que eu estou falando e não preciso de explicações além disso, né? Para finalizar o texto, depois eu puxava até um gatilho para o título, alguma coisa assim relacionada a essa citação. Aqui eu não coloquei título, então não teve isso, mas teve a citação da forma que eu gosto de usar. Raramente eu colocava uma citação dentro de algum parágrafo de argumentação. E também gera uma pontuação de argumentação, até mesmo aqui na proposta de intervenção. Você traz uma coisa diferente, uma coisa que não está na proposta, uma coisa que é um conhecimento próprio, né? Então, percebe como eu articulo várias situações, né? Eu coloco a responsabilidade da sociedade junto com a responsabilidade do governo, em ambos ter um acordo ali, né? Em que as notícias mais reais, mais plausíveis, informações mais reais, além do que a gente vê sendo divulgado, do que a gente vê sendo discutido, principalmente rede social, que tem sido um grande problema a gente fala de informação, né? A gente falou sobre notícias falsas e a influência delas, e como isso pode ser usado para esclarecer o assunto de uma forma mais realista, né? Essa situação fica mais clara, porque é muito fácil a gente pegar uma pessoa de 16 anos e jogá-la dentro do sistema carcerário do Brasil, que está completamente desestruturado, né? A gente vê prisões em que deveriam ter, sei lá, 7 presos, tem 40 dentro de uma cela. Então, colocar uma pessoa de 16 anos ali dentro, junto com essas pessoas, e daqui, sei lá, 5, 7, 10 anos essa pessoa sai. Passou 10 anos na prisão que ela não teve acesso à educação, porque não é normal, né? Não é, assim, toda prisão que você vê que as pessoas estudam, que as pessoas trabalham, que as pessoas têm algum tipo de profissionalização ali dentro, o que deveria acontecer em toda prisão. E aí você coloca ela na sociedade de novo, agora ela já tem 27, ela já tem 30 anos, sei lá, e você espera que ela vá fazer o quê de novo?
que ela vá, nossa, parei com 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio, vou me matricular ali, vou terminar, depois vou fazer faculdade, vou esquecer tudo que aconteceu na minha vida por 15 anos que eu fiquei preso. Óbvio que não. Óbvio que não. Ali dentro mesmo, ela já vai fazer contato com outras facções criminosas de uma coisa muito pior do que ela fez com 16 anos. Então, vai entrar dentro de uma facção criminosa, vai ter contato com diversos tipos de crime, muito mais hediondos do que provavelmente ela cometeu, e aquilo ali meio que se torna natural para ela, né? A gente meio que eles também criam assim, uma raiva, né, da sociedade, uma raiva de tudo pelo que aconteceu com eles. Então, dificilmente a gente vai ter esse trauma da prisão, esse trauma desse confronto social maduro, uma coisa madura e superada na cabeça da pessoa, estruturada. Não vai. É muito difícil no Brasil isso. Muito, muito, muito difícil. Então, a gente tem que evitar que essa situação chegue a esse ponto, né? Então, aí eu falo do Ministério da Educação, falo das instituições privadas, juntos eu coloco parcerias, eu coloco articulação desses indivíduos, dessas entidades, porque todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem uma responsabilidade, né? As empresas, elas têm uma responsabilidade dentro do país em que elas estão, o meio, o contexto social em que elas estão inseridas. Então, a gente tem que falar sobre isso também. E aí eu trago a citação do Mandela, né? Mostrando que a educação é uma arma poderosa nesse contexto. E aí eu finalizo o texto. Confesso que nessa época eu tinha muita mais facilidade para escrever, porque eu estava em contato com isso diariamente, né? Época de cursinho. E hoje eu já não sei se eu conseguiria escrever esse texto com tanta facilidade assim. Cara, eu lembro que eu pesquisava assim para escrever as redações. Eu lia algumas coisas e eu tentava guardar aquelas informações que eu usava, sabe, de alguma forma. Talvez não muitos dados, mas um dado ou outro ficava na minha cabeça. Outros dados eu pegava de situações que eu já tinha, porque a gente lia muito noticiário, assistia muito jornal, lia muitas coisas, então essas produções assim eram mais pensadas. Eu até tinha medo na época, porque eu falava, será que eu vou conseguir escrever um texto tão bom assim na hora da prova? Mas não foi problema para mim também. No Enem, porque eu consegui produzir um texto muito bom, com uma nota muito boa. Então, tem até aquela coisa, né? O corretor de cursinho, ele sempre vai dar uma pesada mais na correção, porque ele sabe que você escreveu ou em casa, ou no cursinho, enfim, aquela coisa mais pensada, né? O corretor do Enem, já por outro lado, não é uma coisa tão pesada assim, apesar da correção não ser simples, né? A pessoa tem noção de que você estava num momento de estresse, que você estava escrevendo um texto ali em, sei lá, 1 hora no máximo, passando a limpo, correndo, então tem umas brechas de correção para você não perder ponto logo de cara, e tudo é meio que adaptado ao contexto, né? Mas é esse, eu estava te devendo, porque eu lembro que era você que sempre falava, cadê o texto que você falou que ia trazer e eu nunca trazia. Tem mais, posso trazer também nas próximas aulas, mas eu vou tentar mandar uma mensagem lá no grupo de vocês, para falar que vai ter uma aula teórica mesmo de crase na próxima aula, porque esse é 2. Vou ver se eu acho um de 3 para trazer. Vou procurar para você. E falar que eu vou dar uma aula de crase para ver se a galera entra, porque tá difícil. Tem que começar a dar aula teórica, assim, não era a minha intenção, mas tá ficando complicado. Quanto que vai ser? Vocês têm mais quantas semanas para estudar por Enem? Deixa eu ver aqui. O Enem vão ser nos dias 21 e 22.
8 de outubro, isso vai dar... De novembro, eita. 4 semanas. Tem 4 semanas, então tem mais 4 aulas. Dá para trazer essas coisas de gramática. Vou tentar, então, trazer gramática agora para finalizar. Parar com a produção. O pessoal parou de mandar redação para corrigir. Assim, não tem muito o que eu fazer, né? Eu tento ajudar no máximo que eu posso. Não tem como forçar ninguém a entrar na aula, nem forçar ninguém a mandar texto. Mas agora é a hora do desespero, então também é aceitável. Bom, o que eu tinha para compartilhar com você hoje, nessa nossa aula particular, que só entrou você aqui, foi isso. Eu espero que você tenha gostado do texto, que tenha ficado claro as coisas que eu sempre falo sobre a escrita, sobre algumas técnicas que eu gostava de fazer, algumas coisas. E qualquer dúvida, pode falar se você tiver, ou se não tiver, tem um intervalinho aí até o Yuri começar a aula dele. Vou passar o host para ele. Isso aí, estuda principalmente conjunções, né? As conjunções conectivas, estuda vírgula e crase, que eu vou trazer na próxima aula. Não é assim, não vai interferir na fluidez do seu texto a crase, mas vai interferir na qualidade gramatical dele. Então, é bom saber quando ocorre a crase.